Reunidos mais uma vez na presença de Jesus, com o auxílio da espiritualidade amiga, aqui nós estamos, dizendo: Jesus, as portas mais uma vez estão abertas, a nossa mente mais uma vez está aberta para refletir, para poder tirar as conclusões, para poder trilharmos o melhor caminho. Nós queremos e desejamos ser melhores a cada dia. E perdoa-nos se ainda nós somos imperfeitos e muitas das vezes nós fracassamos diante de determinados objetivos. Nós temos consciência que nós somos espíritos errantes e que muita coisa não é do nosso entendimento ainda. Mas por isso nós estamos aqui, no intuito de crescer, de evoluir, de aprender. Permita que a espiritualidade amiga esteja ao nosso auxílio, fluidificando a nossa água, derramando sobre ela os fluidos que cada um de nós necessita para o corpo, para a mente e para o espírito. E agradecemos mais uma vez aos nossos irmãos espirituais que vieram hoje por visita, ouvir também a palavra, estudar conosco o Evangelho. Jesus, a porta da nossa casa, do nosso coração e da nossa mente está aberta para a palavra que vai chegar. Capítulo 25. Buscai e achareis. Item 1, 2, 3, 4 e 5. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Item 1, 2, 3, 4 e 5. O meu encontra-se na página 221. Para quem gosta, então, de página. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Item 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, gente? Encontraram? Podemos? Luciana, boa noite. Cris já encontrou? Acho que as demais também, né? Claudionete, Maria da Glória, Dileuza, Solange, todo mundo ok. Todo mundo ok, né, gente? Então, vamos prosseguir aí com a leitura. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão vosso Pai, que estais nos céus, dará os verdadeiros bens que lhes pedem. São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga, é semelhante a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impede à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas,
Sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, e após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível, mesmo num grande número. Então, a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem à humanidade, se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, será o filho das tuas obras. Delas terás os méritos e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ser que tomasse não o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça. E um e outro se darão mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que lhe deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças e às vossas próprias quedas, que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Procurai e achareis. Batei e vos abrirá. Um evangelho, mas um evangelho muito pertinente a qualquer ponto que nós possamos estar vivendo dentro da nossa vida terrena, né? Então, o evangelho começa a nos dizer sobre os esforços. Nós sabemos que nós estamos em mundo de expiação e prova. E mundo de expiação e prova nos chama e, de uma certa forma, nos obriga a esforçar. Porque tudo que nós precisamos debaixo desses céus, nós precisamos fazer por merecer.
Então, quando ele começa o evangelho na palavra ajuda-te, ele está nos dizendo o seguinte: esforça-te. Se nós precisamos de uma casa, nós precisamos trabalhar, e trabalhar duro e por muito tempo. Porque a gente não consegue uma casa de uma hora para outra, a não ser que a gente nasça em berço de ouro, né? Mas a grande maioria de nós, até mesmo a coisa mais simples que nós queremos ou desejamos comer, eu estou com vontade de comer uma tal coisa, eu preciso fazer por merecer. Eu preciso ter trabalhado. Então, viver em mundo de expiações e provas não é fácil, porque nós precisamos estar nos exercitando o tempo inteiro. Mas esforça-te que o céu te ajudará. A ajuda também só virá por merecimento, porque se não tivermos merecimento, se não tivermos fé, que é o que fala lá ao final, se nós não tivermos realmente o querer, nós vamos ser entregues, então, à nossa própria sorte, ou seja, às nossas próprias decisões. E que muitas das vezes nossas decisões são equivocadas. Então, diante das dificuldades, nós precisamos olhar para o alto com humildade, entender que somos pequenos diante da nossa missão e que nós precisamos sim de ajuda e de orientação. Mas essa orientação precisa ser feita com fé viva, com fé raciocinada. E uma vida somente não é o suficiente. E ele vem aqui dizer da reencarnação. Muitos acham que morreu, acabou, então aquele espírito não volta mais. Então, como que a gente iria fazer, né? Se isso então fosse verdade? Quando ele fala que como que a gente poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Nós, juntamente unidos à ciência, nós sabemos, e o livro Evolução em Dois Mundos nos explica bem, a evolução acontece nos dois mundos. Então, a gente vai e volta para que a gente possa, então, passar por determinadas situações e oportunidades que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer evoluir, que vai nos fazer depurar. Nós precisamos nos filtrar de nós mesmos, porque nós somos espíritos errantes. Mas todas as vezes que a gente tiver a fé viva, a fé raciocinada, olhar para o alto e fazer o pedido da forma que precisa ser feita, que é raciocinando sobre ele, com os pés no chão, firmes e seguros daquilo que a gente pede, daquilo que a gente fala, a porta será aberta, o caminho será mostrado, o conselho será dado. Então, viver em mundo de expiações e provas realmente não é fácil, mas depende de nós o avançar, depende de nós o conquistar. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós precisamos fazer o nosso caminho, mas nós estamos sendo assistidos o tempo todo, porque Jesus, ele é misericordioso. Jesus está olhando sempre para nós e com o desejo que a gente evolua. Porque quantos aí que estão vindo e estão desperdiçando a chance de crescer e de evoluir, e Jesus está lá pacientemente olhando para cada um de nós e desejando que a gente possa, então, ouvir os seus conselhos. E muitos ainda assim não ouvem. E certos atos que a gente comete nessa vida ecoam por uma eternidade. Às vezes vão se passar 100 anos e aquilo que nós fizemos hoje, lá na frente, vai estar surtindo efeito, vai estar, de uma certa forma, nos desequilibrando ou nos impedindo de ir até mais longe. Mas que nós possamos, sobretudo, ter discernimento, cada dia mais ampliar e sabermos que nós precisamos esforçar. Porque sem merecimento, nós não vamos obter aquilo que a gente deseja, seja materialmente ou seja moralmente. E o querer.
O querer é muito importante. Porque quantas pessoas não pedem, mas pedem sem esse querer. No fundo, não querem. Estão pedindo por pedir. Então, até para que a gente possa ser ajudado, nós precisamos querer a ajuda. E é uma ajuda sincera, é uma ajuda de humildade, se curvando mesmo diante daquele que é muito maior do que nós. Não se curvando no sentido de nos humilhar, mas por entendermos que nós somos pequenos diante dessa luz que se chama Jesus e que nós não somos autossuficientes, nós precisamos do outro, nós precisamos estar cercado de seres para que, de uma certa forma, vão alavancar o nosso desenvolvimento. É fato que certos lugares vão estar estagnados, mas, por afinidade, a gente vai se agrupando. E no querer desenvolver, a gente vai, cada dia, ficando um pouquinho melhor. Aguardo agora as considerações de vocês. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Josi, boa noite. Tá bom, minha irmã? Deus te abençoe e te guarde. Oi, Silvia Leones. Boa noite, tá boa? A Solange dizendo que lindo o poder da oração, que a luz de Cristo ilumine não só nosso caminho, mas também nossa fé. A oração tem poder, né? A prece tem um poder muito grande. A Josi dizendo que excelentes reflexões. Esses dias estou um pouco angustiada. E deu certo ouvir essas palavras hoje. Gratidão. Eu que te agradeço por você estar aqui, né? Por estarmos todos juntos. A Luciana dizendo: não há vitória sem o devido esforço. E como sempre ouço aqui, nenhuma oração sincera fica sem resposta. Com certeza, né? A espiritualidade amiga, ela se inteira dos fatos de uma certa forma através de uma prece, né? André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, nos mostra claramente isso, através de uma prece de Evelina, está ecoando em um trabalho enorme para poder se ater sobre os fatos, né? Conhecer desses fatos, para depois ajudar, mas a ajuda está ali, né? E muitas das vezes nós precisamos ser pacientes, porque nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos ter diante desse mundo de expiação e provas, nós precisamos ter o que? Disciplina. É somente com disciplina que nós vamos adquirir determinadas coisas. E nós precisamos, a nossa parte é imprescindível. Nem sempre a resposta virá da forma que nós a queremos, mas ela virá da forma que nós precisamos e merecemos naquele momento. Então, é muito importante a gente ter essa confiança. A Silvia Leão dizendo: eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Isso mesmo. Faça da sua parte que da minha eu te ajudarei. Graça, boa noite. Maria Freitas, também angustiado, sem rumo. Então, ora, né? Diante das angústias, a gente olha para o alto, a gente olha para Jesus. Nenhuma prece fica sem resposta. E se essa prece for uma coisa de muita urgência, o auxílio chega de acordo com a urgência da prece, né? A prece vive raciocinada. Porque a própria palavra de Deus fala que quando aquilo foge, qualquer ato ou circunstância foge do nosso controle, é para ele que nós devemos entregar, né? É para ele que nós devemos, então, olhar e deixar aí em suas mãos. A Cláudia Onete dizendo: nada cai do céu se não nos esforçarmos, se não pedimos com muita fé. Bem, gente, o negócio sumiu. Ó. Pedimos com muita fé, com humildade, com sabedoria. Sempre, né?
Nosso esforço é necessário, a nossa humildade também, porque a gente precisa reconhecer, né, que a gente precisa dessa ajuda e que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. A Cris dizendo: aquilo que pedimos com fé e realizamos com perseverança será alcançado. Quando acreditamos e confiamos em Deus, primeiro damos o passo e depois Deus coloca o chão. Nenhuma oração fica sem resposta, seja ela qual for. Não mesmo, né? E Jesus está lá, juntamente de Deus, no controle de tudo. Essa energia que está por toda parte, nos ajudando aí a progredir. A Helena dizendo: às vezes nossos pensamentos perturbadores enfraquecem nossa fé, mas Deus nunca abandona seu filho. É porque viver não é fácil, né, Helena? Tem um ditado muito correto que fala: olha, viver na terra não é para amadores. E não mesmo. Porque muitos que aqui estão, às vezes não estão vivendo, porque voltam com um fracasso muito grande. E não estou dizendo que nós estamos escape, não. Né? Então, aqueles que vêm, mas que chega do outro lado com a missão totalmente frustrada. Então, realmente, será que viveu como precisava viver? Sanou pelo menos 50% do seu projeto reencarnatório? Né? Por isso a gente precisa dessas idas e vindas. Porque a gente vem, de repente não executa bem o projeto, mas chega do outro lado com equilíbrio, nós temos a oportunidade de rever os nossos atos, né? Nos replanejar para poder voltar novamente, para poder tentar fazer diferente, nos purgar no que precisa purgar. Então, viver não é fácil. Então, exige da gente fé, disciplina, resignação, resiliência, paciência, porque muitas das vezes nós não vamos alcançar aquilo que nós queremos, nós vamos precisar trabalhar mais, nós vamos precisar fazer mais, né? É o que o Roberto sempre fala: trabalhe, continue trabalhando, vai fazendo a sua parte. E no momento certo, aquilo que tanto almeja chegará, né? Enquanto isso, vai tendo o amparo, vai lutando, vai fazendo a parte e daqui a pouco a vitória chega. Nesse meio tempo, a gente passa aí por diversos choros, lamentações, mas lá na frente a vitória nos é certa. Mais alguém, gente? Não? Vamos encerrar então? Agradecemos a espiritualidade amiga presente pelo momento de reflexão, pelo momento de fé, pelo momento vivo que se fez aqui entre nós, que foi a palavra de Jesus. Que todos nós possamos hoje dormir com o texto do Evangelho em nosso coração. Esforça-te. O esforço é preciso. É inerente à Terra, é inerente a um planeta, a uma dimensão de expiação e provas. Somos errantes. Ainda vamos errar muito, mas que nós possamos ter a humildade de reconhecer e que nós possamos ter a grandeza de saber que Jesus está no leme de tudo e que quando a gente faz a nossa parte, nós somos atendidos e que quando a gente tiver uma dúvida, nós possamos, então, podemos e devemos recorrer aos céus, recorrer à prece e que sempre haverá uma resposta. Agradeço aos nossos mentores presentes, agradeço a vocês que estavam aqui até agora estudando comigo, né? Procurando aí cada um de nós entender melhor para seguir melhor, que a nossa água tenha sido fluidificada, derramado sobre ela as bênçãos que nós precisamos. E quando nós assim dela tomarmos, nós possamos nos sentir revigorados. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!